solicito ao senhor primeiro secretário para que faça a chamada dos senhores vereadores. Beth Emanuel, Carlinhos Sartori, César Augusto, Dirceu de Oliveira, Maurício Cassimiro, Rafael Lopes, Luan Rostirola, professora Marisol, Toninho Marangoni. Sobre a proteção de Deus, declaro abertos os trabalhos da 10ª sessão ordinária no 3º ano legislativo da 17ª legislatura, realizada hoje, dia 9 de abril de 2019. Convido a vereadora professora Marisol para que faça a leitura de um versículo da Bíblia Sagrada. Boa noite a todos e a todas. A leitura desta noite está em João, capítulo 11, versículo 25 e 26. Disse-lhe Jesus: Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. E todo o que vive e crê em mim não morrerá eternamente. Crês isso? Palavra do Santo Evangelho. Graças a Deus. Boa noite a todos novamente. Essa presidência já em contato com os vereadores na manhã de hoje e com um acordo, acredito eu que da maioria e de todos os membros dessa Câmara, foi proposto para nós encerrarmos a sessão de hoje em homenagem póstuma ao ex-presidente da Câmara, ex-vice-prefeito, ex-prefeito, senhor Martins, Antônio Carlos Martins. Então, essa presidência ela vai abrir. Se algum vereador quiser fazer algum pronunciamento sobre esse triste episódio que aconteceu em nossa cidade. Martins era um homem muito querido, convivi com ele na época de Interact Club, onde ele era do Rotary Club, uma pessoa íntegra na parte política. Tenho certeza que faleceu sem nenhum inimigo político, sim com adversários. Então, essa presidente deixa aberta a tribuna, se algum vereador quiser fazer uso da palavra. Com a palavra o vereador Mino Nicolai. Boa noite, senhor presidente, senhores vereadores, vereadoras, funcionários, público presente, imprensa. Eu acho que é notório hoje, né, nos 4 cantos da cidade onde a gente passou, né, o lamento das pessoas, né? Parece uma coisa incrível nos dias de hoje, né, Dirceu? Mas desde ontem do velório, hoje na hora do enterro, você viu o sentimento real das pessoas por uma pessoa que só fez o bem, né? Uma pessoa que lutou muito na vida, passou por tantos problemas de saúde com a mulher, depois ele veio a falecer o irmão dele também numa fatalidade. Também outra pessoa que foi muito respeitada no meio político de Itapira, com seus familiares. E eu não poderia deixar de falar um pouco dele, do Martinzinho, Antônio Carlos Martins, né, porque desde pequeno na loja do meu pai, era aquele dia a dia, ele era ali contador da Casa Baioc, junto com o Bellini, são 2 companheiros inseparáveis, né, e liam muito, estudavam muito, né? Eram pessoas que ajudavam a todos, colaboravam demais e trouxeram muito, né, muitos valores de honestidade, dignidade para as pessoas que os conheciam, né? E a todos aqueles que vieram depois de tanto tempo aí conhecê-los aí como vereador, como presidente dessa casa, como vice-prefeito, como disse o presidente Luan. Onde ele passou, ele só construiu amigos. Presidente do Rotary, e participava de tudo, sempre daquele jeito. Nunca vi na minha vida o Martins alterar a voz com alguém. Nunca. Nenhuma situação. Ele discutir, levantar a voz, sempre calmo, sereno. Então é uma coisa muito minha, íntima de falar, porque eu acompanhei quando ele na loja do meu pai, ele era o contador, todo dia ele passava, era aquela festa na rua entre todos, ali existia Luísio Nicolau,
pessoal da Casa Baioque, o Genésio da Casa dos Presentes, e eles se reuniam todo santo dia na rua José Bonifácio ali, e o Martins era uma figura marcante, quando ele passava ali pelo Caxiba, pelas lojas, sempre participando disso, né? Então, acho que chover no molhado, né? Ele foi juiz de paz, não foi? Foi. Juiz de paz. Foi, por muito. Juiz de paz, muito tempo. Conhecido tanto na campanha, na época do meu irmão, aonde a gente ia, ele era conhecido, né, por ser o juiz de paz, né? Ele era, Martinzinho. Então, a gente lamenta muito, apesar dos seus 79, 80 anos, né? Mas os últimos 15 anos da vida dele foi uma luta constante, né? E disse que por uma fatalidade, quando o irmão dele partiu, o médico disse, olha, é uma coisa genética, era bom que você fizesse um exame. E ele foi salvo assim. Foi fazer um exame de rotina por causa do problema do irmão que faleceu. A partir dali, a vida dele virou essa luta, né? Depois perdeu a mulher. Então, acho que a gente só tem a lamentar que homens como ele, né, que dão bons exemplos, que demonstram dignidade, que pode se viver honestamente, dignamente, né, sem construir grandes fortunas, e sim construindo muitos amigos, pessoas, família, né, dele, que são um exemplo, né, da Mariana, da Elvirinha, o genro dele, o Júnior, que é uma pessoa encantadora, maravilhosa, os sobrinhos com quem eu convivo são amigos meus. Então, deixo aqui um abraço à família e pedindo a Deus lá que o receba, que ele acha que, sempre digo, ninguém é melhor do que ninguém como ser humano, né? Mas como atitude de ser humano, ele se sobressaiu. Ele era uma pessoa que só deixou bons exemplos, só construiu amigos, e como disse o Luan, nunca teve um inimigo, doutor, político ou de qualquer forma. Ele respeitava os adversários, sofreu muito quando vice-prefeito, por tudo que aconteceu, até com parente deles que estavam na política, e ele sempre íntegro, mas fazendo aquilo que era correto, que ele julgava que fosse certo. E assim ele partiu. Então, deixo um abraço para ele enorme, para toda a família, e que Deus o abençoe. Acho que... Comino, antes que o Excelência desse, queria fazer uma parte em relação ao senhor Martins também. Não subirei até aí, que você já discursou maravilhosamente sobre o senhor Martins. Peço licença, presidente, para falar sentado. E eu tive a oportunidade, eu tinha um consultório, ele tinha um escritório em cima do meu consultório. Antes, inclusive, de sair candidato com o seu irmão, um advogado exemplar, né, além de contador, advogado, e os seus relatos me fazem lembrar muito o senhor Martins. Por várias e várias vezes acompanhei ele até o Caxiba, por várias e várias vezes eu estive na José Bonifácio com ele, e realmente a integridade dele é o que mais chamava a atenção. Uma pessoa discreta, uma pessoa de atitudes corretas, realmente um exemplo. E nós conversamos muito sobre política. E ele sempre me dizia, ele falou, olha, Maurício, existem lados e lados políticos, mas o que importa é a gente trabalhar pelo povo da maneira certa. E isso ele pregou, e isso ele constituiu na sua vida. Na descrição, na maneira de ser, independente da maneira que fosse, mas sempre de uma maneira muito correta, ele realmente marcou muito na política itapirense. É isso aí. Então, acho que deixo aí, repetindo, um grande abraço à família, né? E que Deus abençoe a todos aí, e que ele sirva, né, para todos nós e para os jovens itapirense, como um exemplo de político, sim. Já que nós estamos no meio da política, que a gente pegue um pouco do trecho da vida dele, aonde ele foi político, e tentar entendê-lo e compreender o que a política não é, como eu comentei com o Dirceu hoje, a gente destruir a vida do próximo, discutir coisas pessoais, coisas íntimas da vida. A gente sabe que, comentamos hoje, por incrível que pareça, nossos filhos, nossos netos se encontrarão, terão que viver juntos, não obrigatoriamente viver juntos,
Mas a vida nos leva a isso. Então a gente, como político, tem que saber hoje aonde pisa e como se magoa as pessoas. Porque isso talvez, às vezes, não tem mais conserto. Não tem como se voltar atrás depois que se magoa, se maltrata e se machuca. Então a gente pode deixar sequela para pessoas que nunca tiveram problema nenhum com política. E eu acho que ele partiu, e é uma unanimidade aonde a gente andar, e isso vai ecoar por Itapira por uns bons dias. Puxa, como ele era bom, como ele era honesto, como ele era digno, como ele era imparcial na forma de ser humano, sendo contador, político ou pai, ou qualquer outra coisa que fosse. Ele era um homem igual em todas as suas atitudes e seus atos. Eu acho que isso é um grande exemplo para todos nós. Então, até meio emocionado, mas vivi muito com ele, muito. Senti vontade de falar por isso. Obrigado e boa noite a todos. Vai falar? Com a palavra, o vereador Carlinhos Sartori. Senhor presidente, vereadores, vereadora, público aqui presente, imprensa, eu também queria externar aqui meus sentimentos quanto ao falecimento do senhor Martins, Antônio Carlos Martins, que de uma longa amizade, desde ainda quando eu era jovem, eu era criança, que eu ia no Interact, depois Rotaract, o senhor Martins, durante 40 anos de vida, ele participou até o fim da família Rotária. Sempre empreendedor, sempre ajudou nas campanhas, sempre ajudou quando os presidentes novos entravam, sempre ativo. Ele conhecia o Rotary como ninguém. Então, muitas vezes eu estive na casa dele, procurando informações, buscando informações. Também tive a oportunidade de substituí-lo quando ele deixou de ser juiz de casamento, juiz de paz. Eu também ocupei esse cargo de juiz de paz. E também muitas vezes estive lá conversando com o Martins a respeito de um casamento, de outros assuntos. E eu tinha muita amizade também com a primeira esposa dele, a Lázara Elvira Salgado, né? A Pilim, carinhosamente chamada, e também as filhas, a Elvira, a Mariana, os seus genros, né? E uma pessoa que a gente, durante todo esse período político, não tivemos problemas políticos, sabíamos nos respeitar. E o Martins deixou um legado muito grande. Eu acho que só de coisas boas. Eu estive lá no velório ontem, levei com muito orgulho a bandeira do Rotary para cobrir o caixão dele, porque ele foi um companheiro exemplar, um companheiro de todas as horas, na hora da festa, na hora da alegria, na hora da tristeza, na hora das campanhas, e assim ele o fez durante a vida dele, porque eles eram criança, o pai dele morreu cedo, o pai tinha um armazém no mercado municipal, onde a mãe ficou viúva com 6 filhos, né? Então, tinha a irmã dele, a Ana, uma moça bonita, a Ana que passou a cuidar depois do armazém. Acho que o Dirceu lembra, eu conheço a história, assim, a Ana é cunhada de um de meus irmãos, então a gente sabe da história da luta da família. Eles moravam ali, subindo a Francisco de Paula, ali em frente onde é a bodega, hoje a casa da família era ali. O pai eu não conhecia a mãe, né, e todos os irmãos. Ele como vereador, presidente da Câmara, sua atuação, né, da forma que tratava as pessoas, né, da forma que tratava o poder público. Então ele deixou um legado muito grande. Itapira amanheceu hoje entristecida, né, de sepultar o companheiro Antônio Carlos Martins, porque para nós lá no Rotary é uma cadeira que jamais será ocupada, porque um companheiro do valor do Martins, né, eu acho que é difícil ter uma substituição. Eu falo francamente, falo com o coração, porque é uma pessoa que eu sempre admirei
e como amigo, como pessoa, como companheiro, sempre me recebia na casa dele. Então a gente, desde de criança, de muito jovem, né, a gente estava sempre junto nesses eventos rotários, e ele sempre ativo, e foi uma convivência assim muito harmoniosa, independente de lado político. Tratávamos cordialmente, respeitávamos, que a gente toda segunda-feira encontrava no Rotary. Então a gente tinha essa amizade, essa afinidade, mas sabendo respeitar. E o Martins sempre se deu respeito, né? Ele sempre fez o bem, sempre trabalhou, sempre foi uma pessoa que dignificou o poder legislativo, executivo, assim, por onde ele passou também, como contador, como advogado, né? Como juiz de casamento, que durante anos, quantos casamentos ele fez, né? O Luan estava falando que ele fez o casamento dos pais dele, lá o Zé Maria sentado ali. Então, foi juiz de casamento. Então a gente conhecia o trabalho dele, a dignidade, e também ele veio depois a casar em segunda núpcias com a Ivone, uma pessoa também muito querida, que eu tenho amizade, que eu tenho respeito, que está num momento difícil da vida dela, mas a gente teve oportunidade de festas no Rotary, companheirismo, e que foi muito bom. Então a gente tem que guardar as coisas boas, né? E desejar à família aqui que Deus os ampare, que conforte o coração da Ivone, da Mariana, da Elvira, dos genros, que é o Mariotone e o Júnior. Então a gente sabe que, e o enteado dele também, o Nilson, que a perda é muito difícil. A gente sabe o quanto é difícil. E quanto ao velório também lá no cemitério da Saudade, foi uma escolha do Martins, que ele pediu que fosse velado no cemitério da Saudade. Então, porque tinha, né, podia ser velado aqui na Câmara ou na sede do Rotary, mas ele já deixou certo que ele queria ser velado no cemitério, lá no velório da Saudade. E como então foi um pedido dele, a família o atendeu, né? Mas deixo aqui um grande abraço a todos os familiares, as irmãs dele, né, os sobrinhos, as filhas e todos os amigos, aqueles que puderam ter o privilégio da amizade de Martins. Muito obrigado a todos. Está com a palavra o vereador Dr. Rafael. Boa noite, senhor presidente, demais companheiros e companheiras da legislatura, imprensa, se faz presente, todos os presentes aqui nessa noite. Acho que depois das palavras dos colegas vereadores que me antecederam, senhor presidente, eu não sou muito de ler, mas eu gostaria de deixar uma breve escrita que fique registrado nessa noite. Antônio Carlos Martins. Na data de ontem, 8/4/2019, Itapira perdeu um de seus filhos ilustres, Antônio Carlos Martins, popular Martins. Companheiro faleceu quando contava 79 anos de idade. Nascido em 1º de agosto de 1939, filho do casal Antônia Ziboldi Martins e Carleto Martins, eram seus irmãos José Francisco Martins, em memória, que fora vereador em nossa edilidade, Antonieta, Amélia, Ana e Silvia. Martins teve seus primeiros estudos no antigo grupo escolar Dr. Júlio Mesquita, e depois dos 4 anos primários, pôde estudar na Escola Técnica de Comércio de nossa cidade, onde, após seus estudos, formou-se contador, cargo que ele procurou desempenhar com honradez, quando muitas empresas comerciais e industriais
já citadas pelo vereador Mino Nicolai, puderam tê-lo como contador. Fundou um escritório de contabilidade que levou seu nome e até os dias atuais está em pleno funcionamento em nossa cidade. O escritório Martins, sob a direção de seu genro, Lorival Nascimento Júnior, popular Júnior, que é casado com a senhora delegada doutora Edna Elvira. Mariana é casada com Rafael Sieve Mariottoni, que é capitão das Forças Armadas do Brasil. Casado em primeiras núpcias com Lázara Elvira Salgado Martins, já lembrado pelo colega vereador, companheiro Carlinhos Sartori, o casal teve as duas filhas, Edna Elvira e Mariana. Em segunda núpcias, foi casado com a senhora Ivone Alves, não tendo filhos, mas tendo um enteado, o Nilson. Como um bom aluno e um bom profissional, Antônio Carlos Martins lecionou na mesma escola em que formou, tornando-se professor respeitado por seus alunos e colegas, que também por lá lecionaram várias matérias. Tendo sido um bom itapirense, pôde legar aos nossos munícipes uma folha corrida da mesma escola em que se formara, com bons trabalhos, inclusive quando exerceu a vereança na 6ª e 7ª legislatura, tendo a honra de presidir o Poder Legislativo itapirense no biênio 75-76. Muito ponderado e, ao mesmo tempo, podendo legislar para a nossa cidade, para que a nossa cidade não se estagnasse no tempo, pôde fazer com que leis aprovadas se tornassem benesses para todos os cidadãos e contribuintes itapirenses. Como um bom vereador de atuação impecável, também foi vice de caráter íntegro e justo, foi também vice-prefeito de nossa cidade, ao lado do ex-prefeito Antônio Hélio Nicolai, Toninho Bellini, cuja gestão fez com que nossa cidade tivesse um destaque na região da Baixa Mogiana. Além de contador, professor, advogado, vereador e vice-prefeito, Martins presidiu com muita honradez a OAB de nossa cidade, cujo trabalho ficou enaltecido pelos seus colegas de profissão, cujos registros estão nos anais daquela casa renomada, que também representa os casuísticos de Itapira. Martins, aqui eu faço questão de deixar registrado, Luan, Mino, Carlinhos Sartori. Martins também pertenceu às fileiras do Rotary Club de Itapira, onde chegara também à presidência do clube e em todas as gestões estava sempre atuante, especialmente quando desempenhava, como poucos, o cargo de protocolo da presidência. Carlinhos sabe bem, né, Carlinhos? Em todas as circunstâncias, ou era o Martins, ou era o seu Paulo Estivale. Muito participativo e de uma animosidade sem limites, sempre alegre, contador de piadas, dispensava sorrisos por onde passou. Que o seu pensamento, que o seu passamento fique registrado em ata desse Poder Legislativo itapirense, a seus familiares sejam oficiados com sentidas condolências pela perda irreparável de um cidadão que muito contribuiu para o progresso, para o engrandecimento e divulgação de nossa querida Itapira. Que a sua passagem na face da terra seja eternizada para sempre no reino celestial. Descanse em paz, amigo e companheiro Martins. Que Deus o receba nas portas do céu. São essas palavras, eu acho que são as palavras de todos os companheiros e companheiras da vereança, que o Mino falou. A data de ontem e hoje ficou uma lacuna muito grande
no nosso meio, principalmente social. Não vou nem falar político, porque é o que o Mino falou. Ele construiu uma carreira sem nunca passar rasteira em ninguém. Eu nunca vi, ao longo desses anos, ele falar mal de uma pessoa, que para ele considera a todos. É aquilo que o Maurício muito bem falou. Você pode ter discordâncias, mas o respeito mútuo sempre existiu. Então, aqui fica esse registro. Quando logo nas primeiras horas de ontem eu recebi a ligação do Júnior, que é meu contador, meu amigo de longa data, eu fiquei muito entristecido. E as palavras de quem me antecedeu aqui foram bem claras e tenho certeza que foram do coração de cada um e dos demais vereadores. Muito obrigado, Martins, pelas passagens, principalmente no Rotary Clube de Itapira. Que descanse em paz. Que Deus te guarde, companheiro. Obrigado. Mais algum vereador para fazer uso da palavra? Não? Então essa pode, pois não, vereador. Amigos, a vida é essa. Caixão não tem gaveta. Então não adianta muita coisa aqui embaixo, querer passar por cima de todo mundo para ganhar a vida, enfim, né? A vida de tocar a vida como ele foi, eu conheci ele há muito tempo, menino, né? Conheci o Itapira, sou filho de Itapira, nasci aqui, conheço muito a vida do Martim. E estamos conhecendo também do irmão dele, nessa casa aqui. Passou por aqui, e eu quero dizer aqui com tristeza, né? Porque eu perdi bastante amigo nessa casa aqui já. Vou citar os nomes que eu consigo citar: Rui Barbosa, Zé Maria Rossirola, próprio Martins, enfim, perdi muitos amigos aqui dentro, Sebastião Manuel, que era companheiro aqui dentro. Então a gente hoje, nós não somos nada, né? E a idade geralmente é o fim mesmo, né, doutor? A idade não adianta falar que morre novo, às vezes, né, por abuso, né, um acidente e tal, mas a idade é o que mais leva, né, Nino? Então não adianta a gente querer ser muito na vida. Então eu quero também deixar aqui minhas condolências à família, né, a família dele. Eu não tenho muita convivência com a família, mas muito amigo meu, ele foi muito meu amigo. Que Deus abençoe, que deu um bom lugar para ele e console a família, né? Que ele foi muito bom para Itapira. É uma perca muito grande mesmo para Itapira. Só quem não conheceu ele que pode dizer. E eu, que sou um dos mais velhos, estou com 72, acho que tem tempo na cabeça, sei dizer o que a importância que ele fez para Itapira. Então, Deus abençoe a família, que conforte. E parabéns para você por ter lembrado, doutor, foi muito bem, né? Ele era vice-prefeito, eu estava na Câmara, nós sempre convivemos bem, inclusive com todos, eu sempre convivi bem. Eu sou meio assim, meio azogado tem hora, né? Mas eu sou de coração e acho que a pessoa, quando é bom, é bom. E nem que seja ruim também, para mim não fez nada, é bom. Agora, ele foi um homem digno mesmo, digo, família muito digna. Deus te abençoe e que dê um lugar bom para ele. Um líder nato, né? O seu Martins, eu conheci, convivi com ele dos 14 aos 18 anos no Interact Club, e ele no Rotary. E nos discursos dos vereadores aqui a gente observa, né, que esse é o verdadeiro líder, né? Que por onde passou, não é aquele que mandava fazer nada, procurava somar. Então esse sim deixa a sua marca, deixa o seu registro. Quando ele passou, ele conseguiu alcançar as presidências, OAB, Rotary Club, presidente da Câmara, vice-prefeito. Então, senhor Martins, que Deus te abençoe, que Deus proteja a sua família, e que o senhor de lá de cima possa olhar pela gente, por essa Câmara, por Itapira, que possamos cada vez mais ter o espírito, e que a política atual tenha o espírito do vereador Martins, do presidente Martins, do vice-prefeito Martins. Fique com Deus, senhor Martins. E essa presidência gostaria de prestar um minuto de silêncio em homenagem ao senhor Martins.
Portanto, em homenagem póstuma ao nosso ex-presidente Antônio Carlos Martins, declaro encerrada a presente sessão.